Olá galera, beleza? Vídeo rápido aqui sobre o A10 aqui, eu tenho o A01 aqui sem backlight, tá? Como a gente não tem o manual desse aparelho aqui, eu vou tentar me basear aqui pelo A10S, que o funcionamento é similar, tá? No caso aqui a gente vai ter dois CIs, tá? Todo aparelho, todo celular que funciona com LCD, ele vai ter duas fontes de tensão. A gente vai ter uma tensão que alimenta display, tá? Uma tensão positiva e uma tensão negativa. Quando eu falo negativa, não é GND, tá? É uma tensão negativa, porque o LCD trabalha com uma tensão alternada ali, então ele precisa ter um sinal positivo e um sinal negativo. Não que ele trabalhe com uma tensão alternada, mas internamente ali nos pixels, né? Ele precisa ter essa alternância ali e trabalhar com sinais negativos e positivos, tá? Então, isso é controlado pelo LCD Driver, né? Ou seja, um CI que vai gerar essas tensões, tá? E então, esse CI, todo circuito que gera uma tensão, que tem um conversor de tensão, ele vai pegar uma tensão, no caso VBAT, ele vai ter uma bobina para poder chavear essa tensão através de um pino SW, que é um pino switch, né, que ele vai chavear essa tensão e na saída, ó, Alt P, saída positiva, a gente vai ter por volta de 5 volts aqui ou 7 volts, depende do aparelho. E na saída Alt N, saída negativa, a gente vai ter por volta de menos 7 volts. Beleza, então, assumindo que a parte de imagem está ok, né, a gente vai para a parte de backlight, que é quando não está tendo iluminação na tela. Então, quando você coloca uma lanterna ali, uma luz ali, você consegue ver a imagem ali de longe. Porém, a gente não vê iluminação na tela. Tá? Componentes principais desse aparelho. A gente tem o CI, né, chamado de driver de backlight. Tá? Esse CI aqui do A10S, por exemplo, é um CI muito simples aqui. Eu não sei se no A01 é dessa forma aqui. Infelizmente eu não tenho a Borneo Schematic, porque eu acho que na Borneo Schematic tem um pouco falando sobre o esquema do A01. Eu só tenho a Shinjizao aqui. Mas vamos ver aqui, ó. Primeira coisa aqui, entrada de tensão e saída do switch, né? Então a gente vai ter a entrada de tensão, bateria, certo? Tensão da bateria. Então, nesse pad aqui de número 6, a gente tem que ter tensão da bateria. Como que a gente confere isso? Remove o CI, tá? A gente pode verificar nesse capacitor se a gente já tem a tensão. Se a gente tiver a tensão nesse capacitor aqui, é quase certo da gente ter aqui também no pad 6. Mas pode ser que não, pode ser que aqui esteja uma oxidação e tenha rompido essa trilha entre o pad 6 e o capacitor C4032 aqui. Então, para a gente ter certeza absoluta, a gente remove o CI e verifica no pad 6 aqui se a gente tem a tensão da bateria. Isso com o aparelho ligado, tá? Beleza, tem que ter a tensão aqui. Bobina ele tem que estar com indutância de 10 microeng, tá? Com uma tolerância de 20%. Isso a gente consegue medir com indutímetro, tá? O teste básico que a gente pode fazer aqui é teste de resistência entre as pads da bobina. Então, multímetro aí em escala de resistência, a gente vai colocar a ponta preta em um lado da bobina, já pode ser nesse capacitor, no C4032, obviamente não é no lado do GND, tá? É no lado que está fazendo comunicação com a bobina, ou na pad 6 também, né? Se você remover o CI, pode colocar o multímetro aqui na pad 6, quer ver, ó? Vamos pegar um multímetro aqui, ó. Imagine que a gente tem o nosso multímetro aqui que a gente usa como exemplo, né? Então, ó, vamos abrir aqui. Então a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu copiar aqui a imagem. Beleza, a gente vai ter o multímetro aqui.
Então, a nossa ponta vermelha aqui do multímetro, a ponta vermelha a gente vai pegar, né, tá ligada aqui no escala de tensão, a gente vai pegar e vai colocar no pad 6. A gente vai colocar numa escala de resistência, pode ser 200 aqui, ou quem tiver o multímetro automático aí, escala de resistência, que é ohms, né, para medir a impedância dessa malha aqui, dessa bobina, certo? Pad 6 e depois pad 4, tá? Pad 4. Ou você pode medir diretamente na bobina também. Então, a ponta preta aqui, né, a ponteira preta, a gente vai colocar no pad 4 desse aí, ok? DCI U4010. A gente tem que ter uma resistência aqui baixa, tá? Porque a bobina ela tem uma resistência baixa, então ela tem que estar próxima de 0,1 ohms aí, ou 1 ohms aproximado. Lógico que vai ter uma tolerância aí do multímetro, talvez de 3 ou 2 ohms aí. Tá? Então quer dizer que essa bobina aqui pode ser que ela esteja ruim? Pode, mas a gente garante que ela não está rompida. Se a gente tem uma condução aqui da ponteira preta para a ponteira vermelha, passando pela bobina aqui, né? Então a gente tem, ela não está rompida, né? O filamento dela, né? As espiras dela internamente não estão rompidas. Beleza, mediu a bobina? Ok, passa para o diodo. Como que a gente vai medir esse diodo aqui? A gente vai pegar a ponteira vermelha e a gente vai colocar no catodo desse diodo, tá? Catodo é essa parte aqui, ó. Catodo não, desculpa, anodo. A gente vai colocar aqui no anodo do diodo, que é esse lado aqui. E a ponteira preta a gente vai colocar no catodo. Ó, lembra de um K aqui, ó. K de catodo, certo? Então a gente vai ligar aqui. E qual escala que a gente vai usar? Escala de diodo, tá? Para medir se esse diodo está bom. Como é um diodo Schottky, né, a gente vai ter aqui um valor baixo aqui. A gente vai ter por volta de 100 milivolts aqui. 100, 100 e pouquinho, 200 milivolts. Esse diodo. Quer dizer que esse diodo está bom. Ao inverter as pontas, tá? Ao inverter as pontas, ponteira vermelha no catodo e a ponteira preta no anodo, a gente tem que dar um valor ou L ou um valor elevado, tá? Um valor alto. Se ele der também por volta de 0,200 mais ou menos, esse diodo aqui está em curto, tá? O diodo ele entra em curto, tá? Ele não pode ver que ele está em série. Esse diodo está em série, mas ele pode entrar em curto. Ele não vai entrar em curto com o GND, mas internamente dele, né? Ele vai estar aqui, ó, como se fosse um fio, né? Então, o diodo, a função do diodo, ele é barrar a corrente, ó, a gente tem um diodo aqui. Ele precisa barrar a corrente apenas de um lado, tá? Então a corrente ela flui do anodo para o catodo, certo? Ela flui nesse sentido aqui. Ela nunca pode fluir nesse sentido aqui, ao contrário do catodo para o anodo. Então, ao inverter as pontas, a gente tem que ter um valor elevado lá no multímetro, um valor alto. Se a gente tiver um valor baixo também, pode trocar esse diodo, que esse diodo está em curto, tá? Ok, então a bobina, o diodo, tá? E esses capacitores também tem que estar bom, tá? Porque esses capacitores é que vão fazer o filtro da tensão que está sendo elevada aqui, ó. Uma tensão que é alta, ó. Os capacitores trabalham no máximo com 50 volts aqui. Então essa linha aqui, ela vai trabalhar com 20, 15, entendeu? Para elevar essa tensão para o nosso LCD lá, certo? Além disso, eu tenho uma bobina aqui, ó, de 600, que está 600 ohms, que ela aguenta 300 miliamperes aqui. Isso aqui é uma bobina provavelmente de proteção, tá? Então na verdade é um resistor aqui, ó, é um resistor, tá? De 600 ohms. A gente pode testar essa resistência também. A gente consegue testar lá
em escala de resistência aqui, ó. Deixa eu abrir uma nova página aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Então aqui a gente consegue testar, ó, em escala de resistência. Então a gente vai pegar a ponta vermelha, coloca lá de um lado da malha, do resistor, né? De um lado do resistor, e a ponta preta a gente vai colocar do outro lado aqui. Numa escala ôhmica aqui, a gente tem que ter os 600 ohms aqui, certo? Acredito que seja isso aqui. Daqui ele já vai direto para o FPC, tá? Já vai direto para o FPC. Então a gente tem que garantir aqui que a tensão da VBAT está entrando no CI, certo? Pela VIN, está chegando também do outro lado da bobina no diodo, no anodo do diodo, certo? E o chaveamento aqui, ele vai amplificar essa tensão. Ele vai aumentar essa tensão aqui. Só que ele só vai aumentar a tensão quando o CI mandar, certo? E quem que faz esse controle aqui, ó? O próprio display, ó, controle no pad 5, eu vou ter um controle aqui, ó, passando por um resistor de 0 ohms aqui, eu vou ter aqui o controle de CABC ou display PWM. No caso desse aparelho aqui, o PWM está NC. Tá? Então o controle é feito pelo próprio display. Então o display tem que estar conectado, tá? E ele tem que estar chegando aqui um pulso PWM nesse pad 5 aqui, certo? Pulso PWM, como eu já tinha dito em outros vídeos, é um sinal que controla o brilho desse aparelho aqui, certo? Quanto mais aberto ficar o meu sinal, assim, ó, por exemplo, maior vai ser a tensão que eu vou ter aqui no switch, certo? Então, mais forte vai ficar o acendimento dos LEDs, ok? Então, esse é o controle. Eu também tenho que ter um feedback, tá? Que vem aqui, ó, do pino 1, que vem do catodo, certo? Então, o display ele faz um circuito. Ele faz um circuito aqui, ó, da seguinte forma. Eu tenho a tensão de 20 volts aqui saindo desse diodo. Ela vai passar pelo resistor, vai passar para o outro lado do resistor e vai lá no display. E aqui eu vou ter meu display, certo? Dentro do meu display eu vou ter vários LEDs. LEDs são o que? São diodos, certo? Então eu vou ter vários LEDs aqui, ó, ligados em série, tá? Ligados em série, que vai fazer acender a minha tela. E no catodo aqui, ele volta pelo catodo, certo? E aqui, quando eu tiver os 20 volts aqui, esses 20 volts vão se distribuir em vários LEDs aqui, certo? Se cada LED ali trabalha com 2 volts aproximado ali, eu vou ter uns 10 LEDs aqui. Cada um vai receber os 2 volts, certo? Cada um vai receber os 2 volts e eles vão acender, certo? E o pulso PWM é exatamente o tempo em que eles vão ficar acesos, ou seja, eles vão piscar. Quanto mais rápido eles piscar, mais forte é o brilho. E quanto mais lento eles piscarem, menor é o brilho. Tá? E quem controla isso é o PWM lá. Beleza, então ele volta pela malha catodo. Então essa malha volta, passa por um resistor. Note que é um resistor de 0 ohms. Então é um resistor de filtro. Tá? Ele vai passar por esse resistor de filtro aqui e vai voltar no feedback, certo? Então eu tenho que garantir que eu tenho condução do pino 1, né? Então como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar lá o meu FPC, certo? Calma aí, deixa eu fazer aqui. Aqui, ó. Beleza, então eu removi o CI do backlight. Removi o CI do backlight, pino 1, né? Lá no FPC, certo? Ó, o LED catodo, ó, vamos lá onde está. Aqui está o meu FPC aqui. Deixa eu colar ele aqui, ó. Calma aí. Ó, deixa eu copiar isso aqui. Beleza, aqui está o meu
meu FPC, ó. Deixa eu ver uma forma aqui de não atrapalhar. Beleza, aqui está meu FPC. Então, aqui eu vou ter, ó, o catodo, né? O catodo não, o anodo, indo lá no anodo, no pino número 2 do FPC. Beleza, e aí ele entra no display e volta pelo catodo, tá? Note que eu tenho dois catodos aqui, ó. Ó, eu tenho dois catodos. É a mesma malha, tá? Ó. Ok? É a mesma malha. Então, porque são duas fileiras de LED alimentadas pelo mesmo feedback aqui. Então, ele vai voltar aqui e vai entrar no CI. Então, no meu multímetro, deixa eu pegar o meu multímetro lá. Ó, no meu multímetro, eu tenho que ter aqui, ó, ponta vermelha, eu coloco no pino 1. E ponta preta, eu vou colocar onde? No pino 4 do LCD. Tá? Eu vou colocar no pino de dentro do LCD, lá do FPC, não no pino de fora. Porque se eu tenho uma solda fria no pino de fora, eu não vou pegar essa solda fria. Então eu tenho que ver aqui dentro do pino para garantir que o pino está bom, né? Que está bem soldado todos os pinos ali. Eu já garanto fazendo o teste por dentro do conector. Tá? Qual escala eu posso usar aqui? Eu posso usar a escala de BIP ou a escala de resistência, na menor escala possível aqui de 200 ohms aqui. Qual resistência que eu tenho que dar aqui? Eu tenho que dar zero de resistência aqui, próximo a zero de resistência. Porque eu tenho que ter condução do pino 1, passar pelo meu resistor de 0 ohms, certo? Até o meu conector do pino 4. Então eu tenho quais os pontos aqui que eu tenho que podem dar problema? Ó, CI, pino 1, certo? CI do pino 1. Segundo ponto, ó, eu vou enumerar os pontos aqui. Ó. Ponto número 1, CI pode dar problema. Ponto número 2, resistor pode estar aberto. Tá? Ponto número 3, o solda do conector FPC aqui. Tá? Ponto número 3. E o ponto número 4 é o pino, o próprio pino do FPC. São vários pinos, né? O próprio pino do FPC aqui pode estar com problema e não está dando contato lá com o display. Beleza, então eu notei que eu não tenho condução. Eu não tenho condução do pino 4. Eu tenho que ver se eu tenho a condução e vou voltando. Se eu não tenho a condução lá no pino 4, deixa eu ver. Pino 4 e pino 5. Todos os dois têm que funcionar, tá? Todos os dois eu tenho que ter condução. Se eu não tenho a condução, eu vou testar aqui, ó, na parte de fora do FPC. Se eu tiver condução aqui, então eu tenho uma solda fria nesse ponto. Então eu tenho que me ressoldar ou até trocar esse conector. Tá? Se aqui eu também não tenho a tensão, né, eu volto para o meu CI aqui, para o meu resistor, e verifico se eu tenho tensão aqui. Depois eu verifico se eu tenho aqui, e aí eu vou verificar se eu tenho lá na saída do CI. Certo? Beleza. Agora vamos supor que eu não tenho tensão nenhuma, né? Ou que eu tenho uma tensão baixa aqui de 4 volts. Por que esse switch aqui não está sendo chaveado? Ou eu não estou recebendo a linha do anodo para fechar o circuito. Então a tela ela tem que estar conectada. Tá? Ou eu não estou recebendo o pulso de controle. No caso desse aparelho aqui, ele vem do display. Tem aparelhos que ele vai vir do processador, certo? Nesse caso aqui é do display. Quer ver? Ó, vamos pegar um outro aparelho aqui. Vou pegar aqui um A12, não tem. Deixa eu ver um que eu tenha esquema elétrico, ó, A20. Não, esse aqui também não. Aqui, ó, A20. Beleza, ó, LCD, vamos lá. LCD.
Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é da subboard, isso aqui. Vamos ver um esquema aqui. Ó, esse aqui. Beleza, A20. Ó, vamos ver aqui. Ó, o LCD aqui ele já funciona de forma diferente. Ó, eu já vou ter LDOs aqui. Vamos ver um aparelho que use LCD mesmo, que não use AMOLED, né? Senão o nosso exemplo aqui não vai dar certo. Vamos ver aqui um G530 aqui, ó. G530. Ó, LCD. Ó, esse aqui, ó. LCD Backlight IC. Tá? Então é um pulso que liga o backlight. E aqui eu tenho o meu CI do backlight. Tá? Ó, controle. Tá? Então tudo, olha, pode ver que ele usa as mesmas malhas praticamente. Porém, esse pulso aqui, ó, vem do processador. Tá? Esse pulso vem do processador. Então, quando você não tem o esquema elétrico aqui, a gente tem que verificar da onde está vindo as funções do CI, baseando-se em um outro CI parecido. Qualquer coisa, pega a nomenclatura do CI e coloca no Google e vê qual é o aparelho que usa o mesmo CI. Entendeu? Aqui embaixo sempre tem, geralmente sempre tem a nomenclatura do CI. Por exemplo, desse aqui, ó, é esse aqui. Então a gente coloca aqui, ó, e procura o datasheet dele. Ó, Samsung A10S. Aparentemente esse aqui é só do A10S. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ó, tem datasheet dele, ó. Tá vendo? Então, no caso desse daqui, eu tenho controle vindo do processador. Ó, eu vou ter o retorno, tá vendo? Catodo 1 e catodo 2. Ó, entrando aqui. Vou ter a saída de tensão, ó, Vout. Passa pela bobina e vai lá no anodo de 20 volts. Tá vendo? A malha trabalha com 20 volts. Vou ter a entrada de alimentação da VPH Power, ó, que é a bateria, né? Passa pela bobina e entra no CI. Certo? Mas cadê o diodo? O diodo está aqui, ó. Certo? O diodo está aqui. Pode ver que aqui, ó, LX é de indutor, né? Então eu tenho a saída que vai para o diodo e vai para o indutor aqui, fechando o circuito. É o mesmo circuito que a gente viu lá, só que ele está ordenado aqui de forma diferente aqui. Eu tenho a tensão entrando no CI, certo? Mas eu também tenho a tensão entrando no diodo, né? E o diodo ele está chaveando por aqui. Aqui, ó. Ó, eu tenho a tensão da bateria entrando no CI, ela sai, ela também desce, passa por uma bobina, tá? Passa por uma bobina, só que essa bobina aqui é mais de filtro do que faz o chaveamento. Passa por uma bobina, entra novamente no CI aqui, porém ela entra no diodo também, ó. E aí sai aqui no chaveador, ó. Então aqui ele faz o chaveamento e manda lá para o display, certo? Então se eu seguir essa linha, ela vai direto para o display, ó. Vai direto para o conector do display, certo? Então é isso daí, o circuito é exatamente igual dos outros aparelhos. A única diferença quando a gente não tem o esquema é que a gente vai ter que procurar aqui, tentar deduzir, por exemplo, ao remover o CI aqui, eu posso medir aqui, ó. Ah, eu sei que esse pino é um 6, porque ele está ligado na bobina. E eu já sei que eu estou vendo a bobina lá, certo? Ah, eu sei que esse aqui é o 4 porque ele também está ligado na bobina lá. Então eu já deduzo que esse daqui é o pino 6 e o pino 4. Então o que sobra? O pino GND, que eu sei que é GND porque eu consigo testar ele. Esse 2 aqui é NC, então ele não vai estar ligado a lugar nenhum. E o controle. O controle e o feedback. O feedback ele vai estar ligado em um resistor e um capacitor. E depois um outro resistor em série.
Então eu vou o pino 1 que vai estar ligado nesses 3 resistores, nesses 3 componentes aqui, eu sei que é o pino 1. E também eu sei que é o único que está ligado lá diretamente lá no conector do catodo lá, certo? Outra coisa também, eu posso ter um curto aqui entre linhas. Às vezes eu não tenho um curto no GND, mas eu tenho um curto entre linhas. Verificar também se o anodo não está em curto com o catodo. Porque pode acontecer também internamente, ou através lá do conector FPC, eu tenho um curto aqui. Então toda essa parte aqui do CI está sendo ignorada, porque eu tenho um curto aqui entre anodo e catodo. Certo? Isso tudo eu consigo testar aqui usando a lógica do circuito, entendendo como funciona o circuito em qualquer aparelho que seja, o circuito é parecido. Tá? E aí o que resta é o controle. Aí eu posso ver da onde está vindo esse controle. Se ele vem de um pino que está interligado lá com o display, ou se ele vem de um pino que está indo para o processador. Tipo esse aqui, por exemplo, ou processador, ou PMIC, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, é um PMIC que gera também extensões de alimentação, ó, que faz esse caso aqui não, esse caso aqui é o processador, né? É esse aqui mesmo, esse aqui é o processador, que faz o controle lá do display. Então eu tenho as malhas MIP aqui, ó, DSI, né? Digital Serial Display Serial Input. Input não, Display Serial Interface, né? Tá tentando lembrar o nome. Display Serial Interface e aqui é câmera Serial Interface. Então a interface de câmera e aqui interface de tela, né? De display. Então eu vou ter os dados MIP aqui que fazem parte de imagem. Vou ter um LCM Reset, um Tearing Effect aqui, né? Que é o TE, é a sincronização do display, e o PWM, tá? Que controla o brilho do aparelho. Esse PWM ele não usa nesse aparelho, ó. Eu tenho um NC aqui, ele não vai para mais lugar nenhum, ó. Tá? Então o controle de brilho desse aparelho é feito pelo próprio display, tá? Porque tem um chip dentro do display, alguns displays, né? Que recebe esse controle de brilho aqui, certo? O display reset, eu vou ter um sinal lógico aqui mandado pelo processador, aqui, ó, que vai lá para o display, para que o display ligue, né, para que ele start. Né? Vamos ver as outras linhas aqui, ó. Anodo, catodo eu já falei. Essa parte aqui é de clock, comunicação com CPU. A gente tem que ver se ela está ok também. Tá? Toda essa comunicação aqui com CPU tem que estar ok. O que é esse aqui? Eu acho que é do touch esse aqui. Esse aqui eu acho que é do touch, não tem a ver com display. O display reset, que eu já falei, o CABC e o Tearing Effect, né? Que vai para a CPU. As duas alimentações, positiva e negativa, do display, e as linhas MIP do outro lado. E aqui identificação do display, isso daqui também é importante, porque isso aqui informa a CPU que o display está conectado, qual é a versão daquela tela, entendeu? Então são informações importantes para que a CPU possa se comunicar e mandar os dados corretamente, certo? Beleza, isso no A10S, tá? Então no A01 é parecido, a gente tem que só procurar onde estão os componentes e verificar aí, beleza? Obrigado, valeu, até mais.